Você já percebeu que a gente passa anos tentando aumentar a nossa autoestima, mas continua fazendo pequenas coisas que faz a gente confiar cada vez menos em nós mesmas? A gente busca frases motivacionais, tenta mudar a aparência, busca a aprovação de outras pessoas, esperando que alguém reconheça o nosso valor. Mas a autoestima ela não começa quando a gente acredita que a gente é incrível. Ela começa muito antes disso. Ela tá nas pequenas decisões que ninguém vê, nos limites que você coloca, na pessoa que você decide deixar pra trás e nas promessas que você faz pra você mesma. Porque a autoestima não é só sobre gostar de quem você é sobre aprender através das suas próprias atitudes que você pode confiar em si mesma. E hoje eu quero compartilhar 9 hábitos silenciosos que podem mudar aos poucos a forma como você se enxerga. E o último é um dos principais, então já fica até o final do vídeo. Cumprir as pequenas promessas que você faz pra si mesma, independente de que nível que seja essa promessa. Você aprende a criar o hábito de confiar em si mesma, de criar esse compromisso com você mesma. Você acaba gerando essa confiança de que você pode confiar na sua própria palavra e de que você pode contar consigo mesma. Antes de tudo, você é a sua maior companhia. Porque se fosse ao contrário, se você tivesse que cumprir prazos para sua empresa, para o seu trabalho ou para alguma outra pessoa, você com certeza faria. Então por que com você tem que ser diferente? Você é a sua maior companhia, você é o seu maior negócio. Então você tem que ter esse compromisso consigo mesma, honrar a sua palavra e criar o hábito de cumprir pequenas promessas no dia a dia. Então, sei lá, você resolveu mudar a sua alimentação, cumpre essa promessa. Começa a comprar alimentos mais saudáveis, mude a sua alimentação. Você quer ter hábitos mais saudáveis de, por exemplo, se exercitar? Comece a ir para uma academia, comece a fazer caminhadas, comece aos poucos, mas faça aquilo que você se comprometeu. Parar de se justificar o tempo inteiro. Isso aqui fala muito também sobre a nossa necessidade de aprovação, como se aquilo que a gente faz precisasse do olhar do outro, da aprovação do outro. Só que quando você começa a se conhecer, você começa a reconhecer o seu valor e você passa a sentir menos necessidade da aprovação dos outros, porque o outro não enxerga o mundo como você enxerga, ele não entende os seus sonhos, ele não te conhece como você se conhece. Na verdade, a aprovação do outro é uma ilusão que a gente meio que cria para suprir essa nossa carência, que pode vir de várias formas. Então você não precisa justificar por que você faz o que você faz, por que você quer mudar de trabalho, por que você quer começar uma nova rotina, por que você tem determinado sonho. Você não precisa explicar isso para ninguém, porque isso ele é só seu. Você não precisa da aprovação dos seus pais, você não precisa da aprovação da sua família, dos seus amigos, do seu chefe. Você tem que entender os seus porquês e você tem que fazer acontecer porque você quer, goste o outro ou não. Aqui a gente pode até colocar 2 pontos, né? Parar de buscar aprovação, parar de ficar se explicando o tempo todo, porque qual o sentido, né? Por que o outro tem que aprovar aquilo que eu quero fazer? Então, aprender a diferenciar a sua vontade da vontade do outro. Aprender a dizer não sem culpa. Eu sei que isso aqui é um problema que muita gente tem. Eu já tive muito disso também. Às vezes, em certas situações, eu me pego ainda caindo nesse padrão. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar não, as primeiras vezes que você vai falar não, vai ser difícil. Já vou deixando isso bem claro aqui. Só que a partir do momento que você começa a entender os seus limites e você começa a desenvolver esse autorrespeito por si mesma, você começa a entender que o seu espaço é importante, que o seu limite é importante. E falar não vai se tornar natural. E é um falar não sem justificativa, é um falar não de porque eu não quero, porque eu não tô afim, porque eu não estou bem pra isso. Ponto. Quem te ama de verdade, quem te respeita, vai respeitar os seus limites, vai entender o seu não. Pessoas que se sentem ofendidas com os seus limites, na verdade elas só estavam se aproveitando daquilo que você oferecia. Então será que vale a pena você abrir mão do seu conforto, porque as pessoas não medem esforço para te deixar desconfortável, não é verdade? E falar não é desrespeito com o outro, na verdade é o contrário. Quando você fala sim, querendo falar não, você está sendo desrespeitosa com você mesma. Então aprenda a desenvolver esse hábito. A gente não precisa ser rude, a gente não precisa ser grosseira, a gente pode simplesmente falar, olha, não tô afim, não quero, não vou, não... E pronto, sabe? Sem se justificar, não é não e pronto, acabou. Eu já fiz um outro vídeo aqui falando sobre autoestima, sobre o que não é autoestima, na verdade, inclusive eu vou deixar ele aqui se você quiser dar uma olhada, e lá eu falo muito que autoestima não é aparência, mas a aparência, né, o nosso bem-estar físico também está atrelado à nossa autoestima. Eu, por exemplo, quando eu passo um batonzinho vermelho assim, eu me sinto maravilhosa. Mas cuidar da nossa aparência quando ninguém mais está vendo também faz parte desses pequenos cuidados silenciosos que aumentam a nossa autoestima. Tem muitas pessoas que acabam seguindo padrões estéticos por pressões sociais ou para se sentir parte daquilo que todo mundo está fazendo, tanto é que muitas pessoas estão com a cara bem parecida, né? Eu, pelo menos, eu tenho essa impressão, posso estar muito errada
errado, mas sabe, quando você se dá aquele mimo de fazer uma skincare, de cuidar do seu cabelo, e fazer isso, gente, com cuidado, não por obrigação, porque eu tenho que, mas sabe, desenvolver esse hábito de estou cuidando de mim, eu estou fazendo isso por mim, isso vai me fazer bem, isso vai me deixar mais bonita, mesmo que você se arrume e fique bonita para ficar em casa. Eu tenho o hábito de usar protetor solar. Quando eu passo o protetor e eu vou ficar em casa, como eu trabalho em casa, quase ninguém me vê. Às vezes eu tô em um dia que eu falo, gente, eu tô me sentindo péssima. O que que eu faço? Eu passo meu protetor, que ele já tem cor, passo só um, como é que chama isso daqui? Corretivo pra diminuir um pouquinho as olheiras, às vezes passo um rímelzinho, nem passo batom, mas já muda, sabe? Dá aquele ar de saúde, eu fico com um ar diferente e eu me sinto bonita, eu me sinto melhor pra trabalhar, pra olhar no espelho toda vez que eu passar na frente do espelho, me sentir bem comigo mesma. E isso sem ninguém me vendo, apenas eu no espelho. Então esse pequeno cuidado também faz toda a diferença. Fazer coisas sozinhas e aprender a gostar da própria companhia, isso aqui também é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Assim como falar não nas primeiras vezes pode ser um pouco difícil, desconfortável, sair sozinha e fazer coisas sozinha, se você é uma pessoa que está sempre acostumada a fazer coisas com outras pessoas, talvez isso seja um pouco difícil também. Mas principalmente sair de casa sozinha e fazer uma caminhada, ou ir sentar num café, ir numa livraria, numa biblioteca e fazer isso sozinha, sem mais ninguém, é algo que para algumas pessoas ainda pode ser desconfortável, ou pelo menos as primeiras vezes que eu fiz isso sozinha eu me sentia meio estranha, assim, aquela sensação de que tá todo mundo olhando, só que na verdade ninguém não tá nem aí. A gente também tem que aprender a nossa insignificância para com o mundo, porque tá todo mundo com os seus problemas, vivendo as suas vidas, e tem outras pessoas também achando que tá todo mundo olhando para ela, e você não é a única que acha que tá todo mundo te olhando. Então aprender também a nossa insignificância, aprender que a nossa companhia, ela é muito agradável, o silêncio de estar consigo mesma, de te dar um momento especial ali, de tomar um café gostoso, de ir numa livraria buscar um livro que você gosta, ou enfim, qualquer outro hobby, lugar que você curta aí, apreciar esses momentos consigo mesmo, para você também aprender a selecionar com quem que você vai dividir o seu espaço. Você para de aceitar qualquer tipo de companhia, porque você aprende a ficar tão bem sozinha que você seleciona com quem você vai dividir o seu espaço, a sua energia, os seus momentos. Essas carências que eu falei lá atrás, que às vezes a gente quer suprir com outras pessoas, com aprovação, com amizades, com qualquer tipo de gente, só para preencher um vazio que a gente nem sabe de onde que veio. Aprender a estar só, independente de como seja, na sua casa ou fora, isso é muito essencial e isso aumenta muito sua autoestima. De entender que eu sou o suficiente e eu me basto. Manter o seu ambiente minimamente organizado. Isso daqui, gente, é ouro. Eu até poderia ter colocado essa no final, mas quando você organiza as coisas do seu lado de fora, automaticamente você organiza as coisas do lado de dentro, porque um ambiente bagunçado bagunça a sua cabeça. Eu detesto bagunça, eu não consigo pensar direito com bagunça. Até a minha bagunça, ela é minimamente organizada, mas isso é uma coisa minha, tá? Mas quando você cuida do seu ambiente, vamos supor que você tem a sua casa, se você não tem a sua casa, mas você tem o seu quarto, o seu cantinho ali, a sua cama, se você deixa isso minimamente organizado, limpo, bonito, você meio que entende que você merece também esse cuidado, do tipo, eu mereço um lugar agradável, eu mereço conforto, eu mereço um espaço tranquilo. Você meio que reflete aquilo que tá dentro de você e vice-versa, né? Porque um ambiente agradável, ele reflete na gente. Imagina você entrar num ambiente sujo, bagunçado, fedido, e imagina você entrar num ambiente limpo, calmo, organizado, onde você consegue se localizar. Consegue imaginar a diferença? Qual que é a sensação que você teria em um e qual que é a sensação que você teria em outro? Essa também é uma forma silenciosa de cuidar de você, é zelar pela sua casa, zelar pelo seu espaço, de entender que você merece o melhor. E a sua casa, o seu espaço, nada mais é do que um reflexo seu. Então procure sempre deixar esse ar de acolhimento, de conforto. Mesmo que você more com outras pessoas, tente deixar o seu cantinho, a sua cama, a sua mesa, o seu espaço ali, aquilo que você puder organizar, minimamente organizado. Aquilo que tá dentro do seu limite. Porque eu sei como que é morar com muitas pessoas, sei que às vezes é difícil, mas faça o que tiver ao seu alcance. Se afastar de pessoas e ambientes que diminuem você. A autoestima também é reconhecer aonde você não vai florescer e ter coragem de sair desses lugares, desses relacionamentos, dessas amizades. Porque até aqui, se você seguiu todos os outros passos de aprender a ficar sozinha, de aprender a curtir a sua própria companhia, de cuidar de você quando ninguém mais tá vendo, você vai perceber que tem lugares que mais te prendem, que te podam ou que te diminuem do que te incentivam, do que te inspiram. Às vezes tem lugares, amizades, ambientes, enfim, que você precisa se diminuir ou que você precisa se encaixar e ser algo diferente do que você é, simplesmente para você pertencer. Aqui, mais uma vez, entra a questão da carência. Carência por pertencimento, carência por atenção, para preencher algum vazio, para se sentir pertencente. E é natural, gente, não é errado a gente querer se sentir parte de algo, porque nós, seres humanos, nós somos sociais, a gente precisa
estar com outras pessoas, a gente precisa da comunidade. Só que a gente precisa estar perto das pessoas certas, dos lugares certos. E você precisa se conhecer para identificar esses lugares, para entender o que te faz bem, para entender o que te faz mal, para entender o que te preenche e o que te drena. Então você não precisa estar em lugares, em ambientes, em relacionamentos em que você precisa se diminuir para se encaixar, para ser aceita. Você não precisa ser nada diferente do que você já é. Repito, você não precisa ser nada diferente do que você já é. Quem te ama vai te aceitar como você é. Mesmo que não sobre quase ninguém na sua vida e você tenha que contar nos dedos as pessoas que você tem na sua vida. Essas 5 pessoas, elas vão valer muito mais a pena do que um bando de gente que só vai atrasar a sua vida. Então para de ser besta, sai desses lugares, sai desses relacionamentos e escolha bem onde você vai entrar. Não adianta nada você se cuidar, fazer skincare, aprender a ficar sozinha, falar eu me amo na frente do espelho e frequentar lugares tóxicos, se enfiar em relacionamentos tóxicos. Isso aqui é sua responsabilidade. Não adianta culpar os outros, não adianta culpar os lugares se você não faz o movimento para sair. Reconhecer as pequenas evoluções diárias. Isso aqui também é ouro. Isso é algo que eu demorei um tempo para perceber. A gente está sempre buscando ser algo melhor, uma carreira melhor, um salário melhor, conquistar tal coisa, ser mais assim e menos assado. Só que a gente não percebe o tanto que a gente já caminhou, o tanto que a gente já evoluiu até aqui. Então a gente está constantemente esperando uma super mudança na nossa vida, como se algo fosse virar e se transformar do dia para a noite. Só que a nossa mudança é sempre muito gradativa. E por ser gradativa, devagarzinho, a gente acaba não percebendo como que a gente já evoluiu, o tanto que a gente já cresceu. Então é muito importante você reconhecer quem você já é e quem você já deixou de ser. Como que era você há 2, 3, 4, 5 anos atrás? Aonde você já chegou? O que você já transformou na sua vida? E mais uma vez, podem ser coisas assim muito pequenas, pequenos hábitos, pequenas escolhas que você fez ao longo da vida, mas que têm um significado importante para você. Então a sua mudança ela sempre vai vir gradativamente, de formas que você às vezes não vai perceber. E isso é um exercício que a gente sempre vai ter que estar fazendo ao longo da vida, de parar e refletir. O que eu já mudei até aqui? Quem sou eu? Quem eu quero me tornar? Sabe? Então reconheça, valorize a sua história, honre todos os passos que você deu até chegar aqui. Isso aqui também, nossa gente, quando eu percebi o tanto que eu já tinha evoluído ao longo da minha vida, e eu não tô falando que eu já cheguei no limite, tá? Eu tenho muito para melhorar, mas da onde eu saí há tantos anos atrás, desde quando eu comecei nesses processos de autoconhecimento, de despertar espiritual e tudo mais, muita coisa já aconteceu, eu já vivi muita coisa. E no dia que eu percebi, eu falei, cara, eu já vivi tanta coisa, né? Por que eu ainda fico me subestimando? Por que eu ainda fico me diminuindo? Eu sempre vou ter coisas para melhorar, a gente sempre vai ter coisas para melhorar, não adianta, a gente nunca vai ter um ponto final, não existe esse ponto final. Esse ponto final ainda tá muito longe de acontecer, então fica tranquilo, não tenha pressa, mas reconheça tudo que você já viveu até aqui. E finalmente o último, ter interesses que não dependam de produtividade ou dinheiro. A gente tá numa era em que as pessoas vivem postando os seus hobbies e estão sempre ensinando a gente a lucrar, trabalhar, lucrar, é produtividade, não sei o quê. E a gente tá esquecendo do principal, que é simplesmente fazer as coisas porque a gente gosta. Isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer bastante, tenho feito alguns vídeos mais curtos assim aqui pro YouTube, lá no meu Instagram, falando sobre isso, sabe? Sobre a gente aproveitar as coisas, aproveitar os momentos simplesmente porque a gente gosta. Eu não preciso filmar, eu não preciso compartilhar para o mundo, eu posso simplesmente fazer ali quietinha na minha casa. Porque fazendo isso, a gente aprende a recuperar uma parte nossa que existe para além da produtividade, para além das cobranças da vida adulta. Porque ser adulto já é um negócio que a gente acaba colocando um certo peso, né? A gente tem muita responsabilidade, contas para pagar, coisas para fazer, coisas para melhorar, trabalho, isso, aquilo, família. Então, quando a gente faz, sei lá, um hobby, uma corrida, qualquer tipo de esporte, um trabalho artístico, a leitura de um livro, enfim, qualquer coisa que te tire do mundo, que te tire da necessidade de produtividade, de ter que ser, de ter que produzir, de ter que lucrar, porque nem tudo é dinheiro, gente. Dinheiro é bom, é ótimo, é maravilhoso, todo mundo quer. Só que nem tudo precisa ser sobre dinheiro, nem tudo precisa ser sobre ser produtiva ou mostrar isso para o mundo. Você pode, por exemplo, escrever, fazer lindos desenhos e não mostrar para ninguém. Isso pode ser só seu, pelo simples prazer de fazer. Mas agora eu quero que você me conta aqui, quais desses hábitos você vai começar a praticar na sua vida, ou que você já estava praticando. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E eu já te convido para se inscrever aqui no canal também. Toda terça e quinta tem vídeos novos. Eu tô sempre trazendo assuntos como autoestima, autoconhecimento, reflexões sobre a vida e simplificando assuntos complexos. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.